Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou comentar, né, sobre uma falsa dicotomia que é muito comum, né, das pessoas terem que escolher, né, dentre o assistencialismo e a meritocracia, né, que no caso o assistencialismo ele é muito defendido pela esquerda e a meritocracia é muito defendido pela direita. E mesmo assim o conceito de meritocracia ela é vendida aqui no Brasil, né, de uma forma meio torta. Eu vejo muitas pessoas falando que a meritocracia, na verdade, é um sistema que recompensa a pessoa na medida que ela vai se esforçando. Sendo que, na verdade, não é bem isso, né? Não adianta você se esforçar demais em um processo que não é eficiente, com um mínimo de eficácia, que a pessoa vai patinar no mesmo lugar e não vai para lugar nenhum, né? Na verdade, eu enxergo a meritocracia como sendo algo que recompensa uma pessoa por ela produzir alguma coisa que gera muito valor, né? Ou que as pessoas tenham uma noção de valor exacerbada, ou né, independente se essa noção de valor é correta ou não, digamos assim, é valorosa o suficiente para as pessoas, digamos, comprarem aquilo, consumir aquilo, né? Ou simplesmente enxergar aquilo de forma valorosa. Então, nem cai tanto assim no mérito se aquilo é valoroso mesmo ou não, tá? Mas aqui no Brasil, pelo menos, né? Eu vejo que as pessoas elas dão muito valor para aquilo que elas querem e não para aquilo que elas precisam, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Que aquilo que você quer, né? Quando você quer alguma coisa, geralmente é com o objetivo de te trazer algum tipo de satisfação ou prazer, né? E aquilo que você precisa, geralmente você faz para você não se ferrar. Então eu vejo que as pessoas se dedicam muito a valorizar e, digamos assim, dar mérito às coisas que elas querem e não às coisas que elas precisam. Não é à toa que o professor ganha muito mal, enquanto que o jogador de futebol ganha muito bem, né? O entretenimento... Perdão. O entretenimento é muito bem recompensado por conta disso. As pessoas buscam o que elas querem. E geralmente o que elas querem é algum tipo de forma de entretenimento. Então é por causa disso que eu acho que o brasileiro ele tem uma visão meio torta sobre o que é a meritocracia em si. Mas, voltando à falsa dicotomia, né? Eu não vejo como necessário você ter que escolher um dos dois, né? Porque eu acho que os dois eles satisfazem diferentes aspectos da nossa sociedade, né? Quando uma pessoa de esquerda fala que a meritocracia não funciona porque existem desigualdades na nossa sociedade, ela está parcialmente correta, né? Porque isso não significa que a meritocracia não funcione. O que eu quero dizer é que a meritocracia não resolve a desigualdade. Porque a meritocracia, ela tende a valorizar as diferenças, né? E de preferência as diferenças que sejam boas, né? As diferenças partindo do princípio de que alguém é melhor do que outro nisso. E isso gera valor. No caso do Brasil, esse valor é, geralmente, entretenimento, né? Enquanto que as diferenças que, digamos assim, não são boas, né? Como as diferenças sociais, né? Pobreza e riqueza, até essas coisas, a meritocracia de fato não resolve. Mas não quer dizer que a meritocracia seja algo inútil, né? No caso do assistencialismo, ele vem com esse objetivo de resolver essas diferenças. Então, enquanto que o assistencialismo ele resolve diferenças, ele retira, né? Retira entre aspas, né? Digamos assim, ele vai retirando, ele diminui as diferenças, né? A distância dessas diferenças negativas. A meritocracia vem e valoriza as boas, né? Que de fato é o como eu enxergo que as coisas precisam funcionar. Diferenças ruins precisam ser resolvidas com assistencialismo, né? E diferenças boas têm que ser valorizadas pela meritocracia, né? Então eu sempre enxerguei as coisas mais desse jeito do que nessa falsa dicotomia que as pessoas tentam colocar na nossa cabeça, né? E fica, né, os papagados de um lado e do outro se degladiando, sendo que as duas são de certa forma necessárias, né? Não sei o que vocês acham, deixem aqui embaixo nos comentários, caso vocês concordem ou discordem, né? Ou queiram complementar alguma coisa, né? Mas eu comecei a pensar muito nesse assunto quando eu escutei de um professor, há muito tempo atrás, eu cheguei até a fazer um vídeo no canal falando sobre isso, né? Que é com relação à frase, não vou estudar tal coisa porque eu não vou usar na minha vida. Eu já fiz um vídeo, tem até esse título, né? Que não faz sentido, né? Por dois motivos muito importantes, né? Quando a gente nasce, não temos um edital do que vai cair, entre aspas, né? Na nossa vida. E o segundo motivo é que ninguém prevê o futuro. Então não tem como você escolher o que você vai ou não estudar sabendo o que vai cair na tua vida.
a ponto de você dizer com tanta convicção que aquilo você vai ou não usar, né? Então isso não faz sentido. O que faz sentido pra mim é cubra o máximo que você puder, porque vai que um dia você precisa, né? É uma coisa muito difícil de se fazer. Eu até conversava com os meus pais quando a gente via na televisão aqueles programas de conhecimentos gerais, né? Que é impossível você estar preparado. Para que você tivesse minimamente preparado para um desses programas de conhecimentos gerais, você tinha que, no mínimo, saber um pouco de tudo, que eu já considero impossível. E, na minha opinião, isso não é o bastante para que a gente se aproxime o máximo possível que der desse status. Por mais impossível que seja, tente se aproximar o máximo que você puder. E esse exemplo se encaixa muito bem nesse assunto, porque quanto mais você se esforça para poder chegar nesse ideal que seria saber um pouco de tudo, aí vem o esforço, que vai ser recompensado mais pra frente com a vida cobrando você. E esse momento em que a vida chega e cobra você, não necessariamente ela vai cobrar aquilo que você estudou ou usa, ou as habilidades que você usa no seu dia a dia, né? Ela, na verdade, ela vem buscar justamente as pessoas que estão ali para suprir uma certa necessidade, né? E as pessoas que vão suprir essa necessidade são destacadas da sociedade. Então vem aí o que eu sempre enxerguei como sendo a meritocracia, né? Então assim, e quando a vida vem e cobra de você o que você sabe, geralmente esse momento são as oportunidades que a vida vem e coloca na tua frente. Então, para que você possa aproveitar as oportunidades que a vida coloca na sua frente, você precisa estar preparado. Como? Cobrindo o máximo que você puder e não justificando o ato de você não estudar com esse argumento medíocre de não vou estudar porque eu não vou usar na minha vida, né? Como se a pessoa soubesse todas as oportunidades que vêm. É essa visão mais ou menos que eu tenho em relação à meritocracia. Mas eu também sei que a vida, digamos assim, se aparecer, né, de alguma forma, né, te abordar com uma oportunidade, aí vem os problemas socioeconômicos, né, que faz com que oportunidades venham em proporções diferentes para cada classe de pessoas. Então, e é esse tipo de coisa que o assistencialismo tenta resolver. O assistencialismo, retirando, né, a distâncias das diferenças sociais, fazendo com que as oportunidades venham em uma quantidade mais justa, né, para que as pessoas possam aproveitá-las pelo seu esforço. E não essa falsa dicotomia que tentam vender pra gente. Beleza? Gostou do vídeo? Inscreva-se. Dá like. Comenta aqui embaixo. Me xinga se você quiser, que eu vou te bloquear. Um grande abraço a todos vocês e falou!